Poucas semanas após uma audição televisionada, Susan Boyle se tornou o nome mais buscado no mundo, superando até mesmo Barack Obama e Lady Gaga. Uma mulher perto dos 50 anos, sem maquiagem e sem experiência profissional prévia em apresentações, cativou o mundo com sua voz. Mas, o que acontece depois que os holofotes se apagam? Porque ela praticamente desapareceu por quase uma década. E o que realmente aconteceu nos bastidores entre a fama, a saúde e o longo silêncio. Em 2026, Susan Boyle reapareceu com escolhas que surpreenderam muitos. Este vídeo vai mostrar toda a história por trás disso. E pode ser uma jornada sobre a qual você nunca ouviu a história completa antes. Em abril de 2009, Susan Boyle fez sua estreia pública em um episódio do programa Britain's Got Talent. Quando ela entrou no palco, a plateia reagiu com olhares céticos, e alguns jurados esboçaram um sorriso rápido e sarcástico. Poucos segundos depois de começar a cantar I Dreamed a Dream, a atmosfera mudou completamente. A apresentação se tornou instantaneamente um fenômeno global. Plataformas de vídeo online registraram dezenas de milhões de visualizações em menos de uma semana, e o nome de Susan Boyle apareceu nas primeiras páginas de jornais internacionais. Ela nunca lançou um álbum, não tem agente artístico e nunca se apresentou profissionalmente em grande escala. Tudo o que ela demonstra provém inteiramente de sua habilidade pessoal e instinto artístico. O contraste entre sua aparência, voz e origem e os padrões da indústria musical criou um poderoso efeito viral. A apresentação final foi tão boa quanto a primeira. Mesmo assim, ela ficou apenas em segundo lugar. Quando os resultados foram anunciados, muitos telespectadores ficaram surpresos e expressaram pesar. Embora não tenha vencido ela, se tornou a participante de maior sucesso do programa, superando em muito as outras em termos de influência, fama internacional e potencial de carreira. Logo depois, sua agência começou a fechar contratos para o lançamento de seu álbum de estreia, enquanto a mídia acompanhava implacavelmente cada passo seu. O ritmo das mudanças foi tão acelerado que ela não teve tempo de se adaptar. Em poucas semanas, Susan Boyle passou de desconhecida a uma sensação global, cercada pela imprensa, pela opinião pública e com uma agenda lotada. Os dias de folga se tornaram raros e sua rotina diária foi completamente alterada. Segundo fontes confiáveis como a BBC e o The Guardian, apenas um dia após a final, Susan Boyle foi levada a uma clínica particular para tratamento devido a sintomas severos de exaustão. Seu representante confirmou que ela estava sofrendo de insônia causada por estresse constante e exaustão física, após uma viagem curta, porém agitada. Ela foi obrigada a cancelar diversas entrevistas agendadas e a se ausentar de eventos públicos. Durante a internação hospitalar, todas as decisões relativas ao relacionamento com a mídia foram delegadas a representantes e a uma equipe temporária. Seu álbum de estreia, I Dreamed a Dream, foi lançado conforme o previsto em novembro do mesmo ano. Apesar de não comparecer frequentemente a eventos promocionais, o álbum ainda assim alcançou vendas acima do esperado e chegou ao topo das paradas em diversos países. No entanto, por trás desse sucesso comercial, havia uma série de dias em que ela teve que se concentrar na recuperação física e mental e em restabelecer uma vida estável. Em uma entrevista posterior à revista People, Susan Boyle compartilhou: "Tudo aconteceu muito rápido. Eu não sabia o que fazer além de tentar suportar." Em 2010, Susan Boyle reapareceu gradualmente em público. No entanto, sua participação em atividades públicas sempre foi limitada devido a exigências de saúde. Programas de televisão estão sujeitos a regulamentações rigorosas quanto à duração e ao ambiente de trabalho. Ela geralmente participa das filmagens apenas em horários que se encaixam em seu tratamento e cronograma de descanso. Os produtores de televisão confirmaram que sua equipe sempre priorizou condições de trabalho seguras e tranquilas.
O primeiro ano após o Britain's Got Talent foi quando Susan Boyle entrou no mundo das celebridades de uma maneira não convencional. Ela não teve tempo para se preparar. Não tinha modelos a seguir e nem resiliência suficiente para lidar com as pressões repentinas da indústria do entretenimento moderna. Manter a estabilidade após uma explosão tão dramática exigiu intervenção profissional de médicos da gerência e dela mesma. O choque inicial da fama teve um impacto duradouro tanto em sua abordagem ao trabalho quanto em sua vida pessoal. Com o passar do tempo, Susan Boyle começou a encontrar maneiras de controlar seu nível de envolvimento em atividades artísticas. No entanto, após o incidente inicial, uma coisa ficou clara: ela precisava de um modelo de trabalho diferente do dos artistas típicos. Essas mudanças iniciais lançarão as bases para um diagnóstico crucial, esclarecendo o que aconteceu desde os primeiros dias de sua fama. Anos em segredo. Após suas primeiras atividades musicais internacionais, Susan Boyle entrou em um período de trabalho intenso e contínuo. Entre 2010 e 2012, ela lançou álbuns como The Gift, Someone to Watch Over Me e Standing Ovation, além de participar de diversos programas de televisão importantes no Reino Unido, nos Estados Unidos e na Europa. Todos esses trabalhos alcançaram altas posições nas paradas musicais e receberam considerável atenção, tanto de profissionais quanto do público. Ela também começou a se aventurar na atuação ao aceitar um papel no filme The Christmas Candle, lançado em 2013. Contudo, por trás da agenda agitada, esconde-se outra realidade menos comentada: o cansaço persistente e a instabilidade. Embora já não enfrente o mesmo ritmo frenético de 2009, a vida da artista ainda exige grande adaptabilidade e pressão constante do ambiente de performance, dos bastidores e das atividades de divulgação. Durante esse período, Susan Boyle começou a se apresentar com menos frequência e vários espetáculos para os quais havia sido convidada foram cancelados de última hora sem qualquer explicação pública. No início de 2013, Susan Boyle passou por uma avaliação médica detalhada com a consulta de psicólogos e neurologistas. O diagnóstico confirmou que ela estava no espectro de Asperger, uma forma de transtorno do espectro autista de alto grau. Essa informação foi revelada em uma entrevista ao The Guardian ainda naquele ano. Para Susan Boyle, isso não foi uma surpresa, mas sim uma explicação lógica para muitas coisas que antes a intrigavam sobre si mesma. Esse diagnóstico se tornou um marco significativo, impactando profundamente sua trajetória e a forma como organizou sua vida nos anos seguintes. Com informações médicas específicas, sua equipe de gestão teve uma base sólida para ajustar sua agenda e ambiente de trabalho, minimizando os fatores de estresse. Susan Boyle começou a recusar muitos convites inadequados para programas de televisão, priorizando gravações em ambientes com controle preciso de som, iluminação e tempo. As apresentações ao vivo, quando aconteciam, também eram limitadas em duração e por restrições logísticas. Além do trabalho, seus hábitos pessoais também se voltaram para o minimalismo. Susan Boyle ainda mora em sua antiga casa em Blackburn, onde cresceu e à qual se sente ligada por quase toda a sua vida. Ela participa de diversas atividades beneficentes locais e mantém laços estreitos com vários amigos próximos. Embora raramente atualize suas redes sociais, ela continua em contato com os fãs por meio de canais oficiais e de sua equipe de gerenciamento. Nos anos que se seguiram ao diagnóstico, ela lançou mais alguns álbuns, embora com menor frequência do que antes, incluindo Hope e A Wonderful World. Os álbuns ainda foram bem recebidos, mas Susan Boyle raramente comparecia a eventos promocionais. Em 2019, ela lançou a coletânea 10, uma coleção de suas melhores canções, juntamente com algumas gravações inéditas. Este evento marcou o 10º aniversário de sua estreia, mas, estando menos ativa, ela manteve o controle de sua carreira por meio de escolhas seletivas. Sua abordagem, cautelosa, lenta e discreta, tornou-se uma característica definidora ao longo desse período posterior.
Tudo era ajustado para se adequar à sua condição física, estado mental e capacidade de processamento de informações. Em vez de se submeter a uma agenda de trabalho frenética, como no início, Susan Boyle priorizou a estabilidade e a sensação de segurança em todas as situações. Aqueles que trabalharam com Susan Boyle após 2013 frequentemente destacavam seu profissionalismo e estilo de comunicação direto. Embora não se comunicasse da maneira expressiva da maioria dos artistas, ela sempre articulava com clareza suas necessidades e objetivos de trabalho. O diagnóstico de Asperger não a fez se isolar. Em vez disso, tornou-se a chave para uma compreensão mais profunda de suas próprias limitações e de como funcionar eficazmente dentro delas. Mas, mantendo uma condição relativamente estável por um período considerável, ocorreu outro evento que afetou diretamente sua voz, a ferramenta mais importante na carreira de Susan Boyle. Incidente que afetou a vida de Susan Boyle. Em abril de 2000 e 20 de fevereiro de 2002, Susan Boyle sofreu um grave problema de saúde. Ela teve um AVC leve e precisou ser hospitalizada para tratamento. O AVC não deixou sequelas graves em sua mobilidade, mas afetou significativamente sua voz e o controle da respiração, dois elementos essenciais em toda a sua carreira. O incidente ocorreu inesperadamente em um momento em que ela levava uma vida estável na Escócia sem apresentações ou lançamentos musicais. Informações sobre o estado de saúde de Susan Boyle não foram divulgadas imediatamente. Durante mais de um ano, ela ficou completamente ausente das redes sociais e não compareceu a nenhum evento, mesmo os menores. Foi somente em meados de 2023 que Susan Boyle reapareceu em um episódio especial do Britain's Got Talent, o programa onde iniciou sua carreira 14 anos antes. Sua aparição nesse palco marcou a primeira vez que o público a viu desde o AVC. Em uma breve declaração após a apresentação, ela confirmou o problema de saúde que havia enfrentado e disse que o processo de recuperação foi longo e exigiu muito esforço. Ela não descreveu os detalhes de sua condição médica, mas revelou que retornar aos palcos não foi fácil. Levou mais de um ano de treinamento com profissionais para recuperar o controle vocal, estabilizar a respiração e aprimorar sua técnica vocal. Embora não tenha usado jargões técnicos, ela enfatizou que essa era uma jornada difícil que exigia muita paciência. Durante o tratamento, Susan Boyle permaneceu em sua residência em Blackburn, West Lothian. Ela optou por fazer reabilitação médica local, minimizando as viagens e reduzindo completamente sua carga horária de trabalho. Os exercícios de reabilitação incluem terapia vocal, técnicas de respiração e coordenação motora envolvendo os músculos do pescoço, abdômen e voz. Este é um dos aspectos menos conhecidos, mas cruciais para artistas profissionais após um AVC. Além de recuperar a voz, ela também precisou ajustar sua rotina diária para garantir uma saúde estável. Atividades como caminhadas com interação presencial, leitura em voz alta e exercícios de respiração tornaram-se parte de sua rotina diária. Susan Boyle não falou muito sobre seus sentimentos durante esse período, mas membros de sua equipe confirmaram que ela estava determinada a não desistir do trabalho, mesmo que isso significasse recomeçar quase do zero. Ao longo de 2023, ela não publicou nenhum conteúdo novo em suas redes sociais. Todas as informações sobre seu processo de recuperação foram divulgadas por meio daquele único evento televisivo. Mesmo assim, seu retorno aos palcos é um sinal claro de que sua recuperação progrediu relativamente bem. Embora ainda com limitações de tempo e espaço para apresentações, Susan Boyle conseguiu manter uma extensão vocal estável diante do público. Durante os ensaios para o programa, a equipe de produção televisiva teve que providenciar condições especiais de palco para atender às suas necessidades de som e iluminação. O tempo de apresentação também foi ajustado para ser mais curto do que o habitual. Um dos fatores que ajudou Susan Boyle a progredir positivamente durante sua recuperação foi o fato de ela não ter se pressionado com o tempo. Não houve anúncios sobre um prazo para o retorno à atuação,
nem declarações sobre planos específicos de produtos. Ela se concentrou inteiramente em cada pequena etapa de recuperação dia após dia em cada exercício individual. Essa abordagem consistente permitiu que ela recuperasse seu nível de condicionamento físico, sem se deixar levar pelas expectativas ou pelo ritmo acelerado da indústria do entretenimento. Fazer um único retorno em 2023 é psicologicamente importante. Confirma que ela ainda é capaz de trabalhar, mesmo que de forma limitada. Ao mesmo tempo, confirma que ela não abandonou completamente a área em que atua há mais de uma década. O momento em que ela subiu ao palco também foi uma forma de expressar seu desejo de manter sua carreira à sua maneira dentro de um escopo que se adequasse à sua condição física e aos seus objetivos pessoais. A calmaria de 2024 não durou muito. No início do ano seguinte, surgiu um sinal claro de retorno, um retorno cauteloso. Após um longo período de tratamento e recuperação, Susan Boyle fez sua primeira aparição nas redes sociais no início de abril de 2025. Em sua conta oficial do Instagram, ela publicou uma foto tirada em um ambiente aconchegante acompanhada de uma breve mensagem anunciando seu retorno ao trabalho. A publicação termina com uma citação positiva expressando entusiasmo pelos novos projetos que estão sendo lançados. Esta é a primeira publicação após quase 2 anos de completa ausência das redes sociais. Sem detalhes sobre o título da música ou projeto específico, a imagem a mostra em um estúdio de gravação profissional com fones de ouvido, microfone e mesa de som em funcionamento. Sua postura relaxada e expressão concentrada indicam claramente que a gravação começou oficialmente. Nas semanas seguintes, sua conta oficial publicou vários conteúdos curtos, principalmente fotos de bastidores e mensagens de incentivo. Embora não tenha revelado nenhum plano específico de lançamento, tudo indicava que ela estava pronta para se reintegrar ao mundo da arte. Em outubro de 2025, Susan Boyle atraiu bastante atenção ao comparecer ao Pride of Britain Awards. Essa foi a primeira vez em muitos anos que ela compareceu a um evento público com tapete vermelho e cobertura da mídia nacional. Seu vestido era em tons vibrantes, seu cabelo estava tingido de loiro e penteado de forma mais elaborada do que o habitual. Muitos artigos descreveram essa imagem como uma transformação, mas, na realidade, tratava-se de uma preparação meticulosa para seu retorno oficial. Ela fez uma breve aparição no evento posando para fotos com os convidados e não concedendo entrevistas. Esse controle sobre seu tempo e espaço de interação demonstra mais uma vez que sua abordagem seletiva em relação ao trabalho permanece intacta. No final de novembro, a conta de mídia social de Susan Boyle publicou 2 novas postagens relacionadas ao estúdio, juntamente com uma legenda confirmando que novas músicas seriam lançadas em 2026. Nenhum título de álbum, título de música ou data de lançamento específica foi anunciado. No entanto, a confirmação de que um novo produto será lançado é considerada o anúncio mais claro sobre suas atividades profissionais após um longo período de silêncio. Isso marca seu retorno oficial, deixando de ser apenas uma insinuação como em publicações anteriores. O interesse por Susan Boyle não vem apenas dos fãs. Em dezembro de 2025, o ator Timothée Chalamet expressou publicamente de forma inesperada sua admiração por ela durante um encontro com fãs. Ele chamou Susan Boyle de um dos ícones britânicos e relembrou sua primeira experiência na infância quando a viu se apresentar. Após essa declaração, a equipe do ator enviou a Susan Boyle uma jaqueta especial do filme Wonka. Conforme 2025 se aproximava do fim, Susan Boyle continuou a publicar mensagens de Ano Novo para seus seguidores. Seu tom gentil, agradecimentos sinceros e espírito positivo demonstraram que ela havia recuperado seu bem-estar físico e mental. Com a gradual volta à normalidade, novas informações surgiram no início do ano seguinte, sugerindo que Susan Boyle estava pronta para retornar aos palcos não em um estúdio de gravação ou na televisão, mas em um evento musical aberto ao público em sua cidade natal.
Em fevereiro de 2020, Mrs. Susan Boyle confirmou sua apresentação no evento Summer's End Angus Music. Essa seria sua primeira aparição em um festival de música ao ar livre. Um formato completamente diferente da televisão ou dos espaços de apresentação tradicionais aos quais ela era anteriormente associada. O evento foi realizado no Brecon Castle Showground, na Escócia, e contou com a participação de muitos artistas locais, tendo Susan Boyle como convidada especial na cerimônia de abertura. Essa informação foi divulgada publicamente em sua página oficial no Facebook e confirmada pelos organizadores do festival. O local fica próximo à residência de Susan Boyle, o que facilitou seu deslocamento sem a necessidade de um planejamento logístico complexo. De acordo com a programação divulgada, sua apresentação acontecerá no primeiro dia do evento, com duração reduzida em comparação aos demais artistas principais. Essa decisão está alinhada com sua abordagem atual, que inclui participação seletiva, ajustes técnicos e limitação da carga de trabalho para preservar sua saúde. Sua participação em um evento comunitário local também reflete as escolhas atuais de Susan Boyle em relação à dimensão e aos objetivos de sua carreira artística. Após um longo período de recuperação, ela não retornará imediatamente ao cenário internacional de apresentações nem planeja um lançamento comercial de grande repercussão. Esta também é a primeira vez em muitos anos que Susan Boyle concorda em se apresentar em um grande evento ao ar livre. Essa escolha demonstra um certo nível de confiança em sua capacidade de lidar com o ambiente de uma apresentação e em seu condicionamento físico. A jornada de Susan Boyle nunca foi fácil, mas ela perseverou trilhando seu próprio caminho. Sem buscar fama ou atenção, ela escolhe estar presente na medida certa no momento certo e de acordo com suas reais capacidades. Se você achou essa história inspiradora, ou se ela simplesmente te fez enxergar as coisas de uma maneira diferente, sobre como se reerguer após grandes contratempos, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com quem precisa ouvi-lo. Você também pode se inscrever no canal para não perder outros conteúdos de qualidade e deixar um comentário abaixo se acompanha Susan Boyle desde o início. Adoraria saber sua opinião. Obrigada por assistir até o final.